Embora eu e a maioria de vocês admirem o Barsi, principalmente como investidor, eu tenho que discordar dele completamente nesse ponto aqui que nós vamos ver. Deixa eu entrar na S nesse setor de energia, essa perenidade do negócio, o que é? Não, a perenidade é uma coisa que ela existe no setor e essa é uma prova evidente que ela é uma empresa perene, não é isso? O que ela tem de sobressaltos é quando Jesus Cristo manda água ou não, né? Então, quando chove muito, é melhor para ela. Quando chove menos, é pior para ela. Então, de qualquer maneira, é uma empresa americana, não é isso? Que tem uma visão de investimento produtiva, positiva. Então, eu quero me associar exatamente a empresas que têm essa visão. E foi uma visão que eu aprendi a ter exatamente pelo aprendizado que o mercado nos proporcionou. Agora, eu andei comprando mais. Eu tinha uma posição bem modesta de AES Tietê. Quando mudou para AES Brasil, eles mudaram a estrutura da empresa. Você tem ideia do que aconteceu? Começaram a investir em eólica, em solar e tal. Começaram a investir em eólica solar, mas eles fizeram uma coisa que o analista brasileiro não dá valor. Tá entendendo? É aqui que entra a parte que eu não concordo com o Barsi. Eles tinham, por exemplo, uma base acionária de 3 bilhões e 600. Eles diminuíram essa base acionária para 600 milhões de ações. O que vai acontecer? Se ela desse um lucro, vamos supor, de 100 mil reais, ela ia ter que ratear esse lucro em 3 bilhões e 600 milhões de ações. Agora, se ela der um lucro de 100 milhões, ela vai ratear entre 600 milhões só. Então, o que vai acontecer? O dividendo vai crescer? Não, tá entendendo? O dividendo não vai crescer. Ele vai ser o mesmo, só que o rateio vai ser mais significativo. Por quê? Porque ela reduziu a quantidade de ações. Primeiro ponto é que é impressionante a memória do Barsi. Logo na sequência ele engatou ali na Bradesco, que eu já comentei com vocês inclusive, né, que eu também não concordo, mas ele lembra de números assim que nunca que eu vou lembrar. Então, até quando eu vou ao vivo, eu não me arrisco porque eu sei que minha memória vai me comprometer, eu vou falar besteira. Mas o Barsi, ele cometeu ali um deslize na questão da lógica, e aí entra na minha área, na minha especialidade. Assim, eu fico incomodado de não dizer nada. Eu iria deixar para lá, mas causa uma confusão nos investidores. Eu vou esclarecer aqui a lógica, um pouco também de conhecimento, vocês vão entender aqui que não tá certo essa linha de raciocínio do Barsi, tá? Primeiro ponto é que ele leva essa comparação da SB3 que nós estamos vendo aqui com o número de ações. Hoje, cadê o número de ações aqui, ó? 600 e poucos mil, beleza. Então esse é o número de ações da ASB3. Se a gente volta lá atrás, na questão da Tiet 11, o número de ações era quase 2 milhões aqui, né? Então, realmente a gente vê que esse número de ações diminuiu pra caramba, mas aqui tem uma pegadinha, né? Nós estamos falando da Tiet 11. A Tiet 11 era um pacote que continha 5 ações dentro. Tiet 4 e Tiet 3. Então, é uma unit. Então, na verdade, nós temos que fazer a comparação com a Tiet 4, tá? Então é uma comparação, vamos dizer, meio que incorreta. Você está comparando o 5 com 1. O Barsi deixa entender, inclusive, que se a AES Brasil voltar ali a ter o mesmo lucro que ela tinha antes da crise hídrica, né, e tudo mais, ela vai dar dividendos maiores. Na verdade, não é assim. Ela tende a dar lucro maior para poder pagar dividendos maiores. Sim, ela vai dar lucro maior, é o que eu acredito, tá? A empresa, ela tá maior, vamos lembrar disso, a empresa cresceu. Ela cresceu ao custo de quê? Ao custo de emissão de ações. Vocês não lembram das subscrições? Nós não temos grandes programas de recompra de ações, nós temos programas de subscrição, oferta de ações. Aumentou a base acionária, sim, e também através do endividamento, mas isso proporcionando também um crescimento. A gente já vai entrar nas contas. Então aqui está a dívida da empresa, foi para 5,61, uma dívida muito alta, mas que vai reduzir conforme os projetos forem sendo entregues. Uma coisa que a gente tem que ter em mente também é que o que vai ditar aqui o pagamento de dividendos da empresa não é somente a dívida. Na verdade, acaba sendo mais a questão dos investimentos do que da dívida, tá? Quando essa dívida aqui estiver minimamente sob controle, se a empresa não tiver um grande cronograma de investimentos, ela já vai poder pagar dividendos, tá? O que vai ditar aqui, o que faz ela segurar os dividendos é exatamente ali a questão dos investimentos que ela tem fazendo, tá? E também ela tem aqui, por conta dessa dívida, um cronograma aqui de desalavancagem bastante pesado, né? De pagamento aqui da dívida. A dívida tem que ser paga, né? Obviamente. E também essa dívida causa aqui um resultado financeiro negativo. Então, o que a gente entende é o quê?
Quando a empresa se desalavancar, ela vai ter lucros maiores. Quando ela diminuir o processo de investimento, que já está aqui, vamos dizer, caminhando-se para a reta final, ela vai conseguir também, junto aqui com a desalavancagem, pagar dividendos maiores. Então, tudo caminha para lucros maiores e dividendos maiores. Mas não é também essa sétima maravilha do mundo, ou oitava, sei lá quantos que tem, que o Barça está pintando aí, tá? Tá vendo como a memória é ruim? Até não lembro quantas maravilhas no mundo tem. E fica evidente quando a gente observa a capacidade instalada da S Brasil que sim, a empresa está crescendo. Em 2016 ela tinha uma capacidade de 2,7x gigawatts e quando a gente vê pouco ali antes da crise hídrica, tinha mudado pouca coisa, já tinha uma diversificaçãozinha, mas era pouca, e aí agora nós temos no portfólio atual com 5,2 gigawatts de capacidade, o negócio praticamente dobrou aqui de tamanho. Dobrou na mágica? Não. Dobrou via emissão de ações, que são as subscrições, as ofertas de ações que fizeram, então teve uma diluição dos acionistas, e ao mesmo tempo teve também um endividamento, e aí são dois pontos distintos. Em relação a ter mais ações, não necessariamente é um problema, porque nós temos também mais ativos. Então a comparação é, será que esses ativos, 43% eólica e 6% solar, são tão bacanas quanto as hidrelétricas? Essa é a comparação que a gente tem que fazer, porque nós temos mais ações, porém nós temos um portfólio maior. Não é necessariamente ruim isso, tá? E o outro ponto é a questão do endividamento, cresceu bastante também, porque nós temos aqui um endividamento que vai cobrando neste curto prazo, deixando as ações baratas, e aí sim é que mora a oportunidade. Então, comparar lá com pré-crise hídrica vai ser complicado. A pessoa comprou a 18, ela vai demorar muito tempo para ter o retorno disso. Ela pode até ter comprado a 18, mas não vendeu? Tudo bem, não necessariamente você precisa vender todas antes das quedas. Você pode seguir a estratégia mais básica, que é comprar no fundo. Aí estava fácil, né? O Barça disse inúmeras vezes, então quem seguiu ali o Barça conseguiu ter também um ótimo preço de compra ali. A ação estava R$ 9,00 esses dias, ainda está barata a 11, né? Então é um pouco diferente nesse ponto. Você pode até comprar errado, mas depois você corrige comprando no fundo, acreditando ali no case. Eu preferi, na minha opinião, né, ali vender antes da crise hídrica, que eu tinha certeza que ia cair, porque eu já tinha passado por essa experiência antes. E aí eu comprei no fundo, foi melhor ainda, mas é uma estratégia que eu poderia estar errado, de repente nessa crise hídrica poderia ser diferente, as ações poderiam não cair. Enfim, são estratégias. O que não pode é ficar com medo de comprar quando a ação caiu e você gosta da empresa, né? Aí sim, nesse ponto a gente não pode contestar o Barça, o que eu contesto é comparar lá antes da crise hídrica vai ser difícil, vai demorar para chegar naqueles preços. Entrando um pouco na matemática, vocês vão ver que seria muito mágico se isso fosse tão simples assim. Hoje a SB3 tem então 602 milhões de ações, custando aí 11,34. Na época a Tiet 11, antes de virar a SB3, ela tinha então quase 2 bilhões de ações e valia então 17,45. Será que é um desconto duplo em quantidade aqui de ações e em preço? Não, né? Não é assim que funciona, porque a Tiet 11, como eu já disse para vocês, tinha 5 ações dentro. Na verdade, você tinha 5 ações. E como raios, então, a Tiet 11 virou aqui a SB3? Por que diminuiu as ações? O que aconteceu foi uma espécie de agrupamento. 5 ações Tiet 4 e 3 viraram uma SB3. Uma Tiet 11 virou uma SB3 e uma Tiet 11 tinha 5 ações dentro. Tiet 11 era só uma roupagem aqui para ter 5 ações dentro, tá? Então, na verdade, 5 ações virou uma. Então, nós temos aqui um agrupamento de ações. Vocês viram que o desdobramento de ações do Banco do Brasil não mudou os fundamentos dele. Ele vai dividir em 2 aqui, mas isso não quer dizer que o Banco do Brasil ficou 2 vezes pior. Não faz nenhum sentido, tá? Só mudou a quantidade de ações, assim como a S Brasil fez na época. 5 ações Tiet 4 e 3 e uma Tiet 11 que já era 5, virou uma SB3. Então nós só transformamos aqui 5 em 1, tá? É basicamente isso. Então a comparação correta deveria ser 602 milhões de ações da SB3 com cerca de 400 milhões de ações, que é o que nós teríamos hoje fazendo esse destrinchamento aqui por 5, né? Dividindo por 5 essas ações. Então, na verdade, nós somos um pouco diluídos, nós temos 50% a mais de ações hoje. Por que temos 50% a mais de ações? Saiu de 400 milhões para 602. Porque nós fizemos subscrições, nós fizemos oferta de ações, nós não fizemos recompra de ação para diminuir a quantidade de ações, nós simplesmente fizemos ali naquela redução um
agrupamento, tá? Meio que um agrupamento, né? Porque nós transformamos aqui Tiet 4 e 3 em ASB3 e uma Tiet 11 que já era meio que um agrupado, é um pacotão, né? Os 11 aí, né? Em uma ASB3. Então, basicamente aqui nós temos mais ações do que nós tínhamos antes. Eu espero ter deixado essa dinâmica bastante claro para vocês e considere se tornar membro do canal. Nós vamos ter aqui uma sequência de resultados, vou fazer também várias previsões de dividendos para o ano exercício 2024. Considere se tornar membro para ter acesso aos dividendos e também aqui aos vídeos exclusivos para membros. Deixa o like e se inscreva também nesse canal ativando o sino. Um abraço e até o próximo. Valeu!